A gente continua falando de saúde porque falta pouco mais de um mês para o fim do inverno e nesse período de temperaturas mais amenas é comum a maior circulação de vírus que causam doenças respiratórias. Quais são essas doenças? Como prevenir? Eu converso agora com a infectologista, a doutora Lorena Galvão. Como é que vai? Tudo bom com a senhora? Bom dia, bem-vinda ao Bom Dia Bahia, viu? Deixa eu começar falando da Mpox, que a gente mostrou agora, que é outra doença para deixar a gente preocupado, né, doutora Lorena? Como se não bastasse Covid, dengue, chikungunya, zika, tanta doença e aparece Mpox, né? Já tem, assim, digamos, uma preocupação maior, como eu acabei de mostrar, com o Ministério da Saúde, e as pessoas ficam em dúvida sobre sintomas, o que é Mpox, como é que pega. Fala pra gente, dá uma geral sobre Mpox, né? Os sintomas, como é que pega, os cuidados que devemos ter para evitar essa nova doença também. Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos. Então, a Mpox é uma doença viral, tá certo? Ela é transmitida principalmente de um indivíduo contaminado para o outro. Então, Sim. contato íntimo, com fluidos corporais, mas também pode ser transmitida através de partículas respiratórias, de gotículas. Mas é necessário um contato mais íntimo, mais próximo para que haja essa transmissão. A principal manifestação é febre, dores no corpo, dor de cabeça, fraqueza, ínguas, que são os linfonodos que ficam mais inchados e doloridos. No pescoço, é isso? No pescoço, na região inguinal Como se fosse a também. garganta, né? Na região Exatamente. E depois surgem as manifestações de pele, que são o quadro mais característico da doença. Então começa como uma vermelhidão, um caroço, depois vira uma bolha que pode ter pus, até que essa bolha se rompe, formam crostas e aí essa crosta cai e é a fase final da doença. E é o maruim que transmite, né? Aquele mosquito terrível, né? Não, nesse caso da Mpox é de um indivíduo para o outro, né? O maruim seria a febre do Oropouche, que também estou tocando. está Porque em voga. tá vendo? Você já tem tanta doença que a gente fica perdido às vezes. São muitos Obrigado. vírus O Oropouche, que é outra doença, que é o maruim, desculpe. É que é tanta doença que a gente às vezes até se perde. Exatamente. A febre do Oropouche é outra virose, né? Outro vírus. Outra preocupação também, Outra né? preocupação que já vem circulando no país há alguns anos, mas que nos últimos meses a gente tem visto em estados em que antes nós não víamos. Um deles é a Bahia, né? Onde ocorreram as duas primeiras mortes. Exatamente. Né? Então, antes não havia casos notificados de óbito pela febre do Oropouche. Era uma doença mais benigna, com um curso mais leve, mas que agora a gente tem verificado também óbitos e se assemelha muito com dengue, né? Então, nós temos nossas arboviroses, nossa tríade, dengue, zika e chikungunya. E a febre do Oropouche se assemelha muito do ponto de vista clínico. Vamos falar das viroses agora mais comuns, porque, como eu falei, o inverno, apesar de Salvador ser uma cidade quente, né? Mas tem o inverno também, as temperaturas estão mais amenas, mais frias. Nos últimos anos o tempo tem mudado em Salvador, como a gente tem percebido. E quais são as viroses mais comuns que aparecem nessa época do ano aqui em Salvador? Então, as viroses respiratórias, principalmente, são muito frequentes nesse período, né? Então, adenovírus, rinovírus, Covid-19, que segue entre nós. Então, nesse período, existem mais aglomerações, as pessoas ficam em ambientes fechados e tudo isso favorece a transmissão desses agentes que passam de uma pessoa para outra, principalmente pela via respiratória, que aí é uma forma mais facilitada de transmissão desses agentes. É bom falar da Covid, a senhora deixa falar da Covid, porque a gente tem visto assim, muita gente desprezando a força da Covid, que continua, e a gente sabe que vai ser como se fosse uma gripe. Todo ano vai ter uma vacinação contra a Covid. E no inverno os casos aumentam por conta, como a senhora falou, de aglomerações. As pessoas frequentam mais ambientes fechados e devem ter cuidado também com a Covid. O mesmo cuidado que tinha na pandemia, por exemplo, é isso? Não, né? Como Não já é tão partimos exagerado, não. desse momento de pandemia, claro que precisamos seguir tendo atenção, precisamos continuar respeitando, né, a Covid-19, mas não são mais necessários aqueles cuidados de utilização de máscara, de Álcool. isolamento domiciliar, Não mas falo higienização álcool, das não, mãos, isso isso eu é para a vida, Isso né? é para a vida. pra Quando eu falo cuidados, é isso. Exatamente. Lavar a mão, passar álcool. Sem dúvida. Se o indivíduo está com sintomas respiratórios, ele deve evitar estar nessas aglomerações, né? Então, isso é muito importante. A pessoa está tossindo, está espirrando, está com febre. Tanto para a recuperação dela é importante que ela permaneça em casa, mas também pensando no entorno, né? Então, esse indivíduo não deve ir para um show, ele não deve ir para um jantar familiar, porque, obviamente, ele poderá contaminar uma série de outras pessoas. E ficar quieto, né? Quem tem Exatamente. Covid. Agora, a diferença. Essa pergunta sempre vem à tona, porque muita gente fica em dúvida se está com Covid, se está com virose. Eu, por exemplo, estive recentemente gripado, a minha mulher falou, você deve estar com Covid.
Eu não fiz o teste porque não me senti bem, estava bem. Fui errado. Eu sei que fui errado, estava bem. Mas quais são as diferenças? Dá para a gente diferenciar se é Covid ou se é um resfriado comum? É muito difícil, clinicamente, para a gente dizer, olha, isso aqui definitivamente é influenza, né, que é a nossa gripe, esse é Covid-19, esse é um resfriado comum por um adenovírus, um rinovírus, virtualmente é impossível, porque os sintomas são muito parecidos. Tem que fazer o teste. Então, obstrução nasal, coriza, febre, dor de garganta, todos eles são sinais e sintomas comuns a todos. Então, em alguns momentos, perda de olfato, perda de paladar, vão nos direcionar mais para a Covid-19. A gripe, normalmente o quadro é mais exuberante, o paciente tem muita dor no corpo, febre alta, fica mais prostrado. Então, alguns sinais podem nos direcionar mais para um ou para outro diagnóstico. Mas para nós afirmarmos de forma categórica, aí só realmente através de exames. Só o teste, né? Só o exame. Bom, recentemente a gente perdeu o Silvio Santos, né? Pela idade, 93 anos, morreu atingido por uma H1N1 e também a broncopneumonia. Eu queria falar um pouco com a senhora sobre isso, o cuidado que o idoso deve ter. É o mesmo cuidado que a criança deve ter, por exemplo, ou a criança é mais fortalecida para passar por situações como essa? Então, o idoso passa pelo que a gente chama de imunossenescência, né? Então, se espera que o sistema imune desse indivíduo já seja mais enfraquecido pela própria idade. Então, precisamos de cuidados especiais. As crianças, para muitas doenças, a gente diz, os extremos etários, muitas vezes são fator de risco para uma maior gravidade. Mas o idoso, de uma forma destacada para a gripe, por exemplo, ele precisa de cuidados especiais, sobretudo a vacinação, né? Então, é muito importante, o idoso deve ser vacinado para a gripe, e aí falando não só das doenças virais, mas para as pneumonias também. Então, temos vacina de pneumonia, vacina de herpes zoster. Então, para além dos cuidados com as doenças que a pessoa tenha, né? Então, controlar bem a hipertensão, controlar bem o diabetes, controlar bem seus problemas de lipídios, né? De colesterol, de triglicerídeo. Importante uma boa alimentação, hidratação, e a vacinação é uma arma fundamental para que esse idoso se proteja ao máximo das doenças que são passíveis de proteção. A alimentação, cuidados no dia a dia que devemos ter. Vitaminas, complexos vitamínicos, são bons para evitar as viroses, as gripes, enfim, as doenças? Então, não existe nenhuma evidência de que a suplementação de alguma vitamina específica diminua o risco, né? Então, a vitamina C para prevenir gripe, Covid, não há evidência disso. Então, é uma alimentação saudável, verduras, frutas, hidratação, isso é fundamental. O que o nosso corpo precisa está ali numa alimentação balanceada, aquela pessoa que tem uma dificuldade maior, fazer isso em acompanhamento com um nutricionista, mas não há uma indicação de uma suplementação universal de vitaminas no intuito de prevenir doenças. Essa é uma fake news que circula muito. Não vale nada, então. Não, então tá chupa só laranja, só acerola, isso vai ser muito importante. Atividade física também. Sim. Hoje tem evidências muito claras para o idoso, né? Musculação mesmo, que antes, idoso faz yoga, idoso faz pilates. Não, idoso vai para academia e faz musculação. Isso é importantíssimo também. O bem-estar mental, né, também, né? Sem dúvida, o equilíbrio mental. Nós somos a saúde, né? É o corpo, mente em equilíbrio. Não adianta só o corpo estar ali bem, mas a cabeça precisa estar bem também para o corpo estar. Mito ou verdade? Você vai para a rua, está frio, você entra num lugar que está quente, isso provoca, essa quebra de temperatura provoca gripe, resfriado, ou isso é um mito? É um mito, assim, tem um racional, né? Então, essas mudanças de temperatura, elas vão deixar a mucosa mais ressecada. Então, o nariz fica mais ressecado, a garganta fica mais ressecada, e são a porta de entrada de muitos agentes. Então, não é isso que vai causar a virose, obviamente. Você vai precisar do vírus, do agente infeccioso, mas você pode estar mais predisposto a isso. Então, você tem uma mucosa que está ali inflamada por conta dessa variação de temperatura, essa exposição ao frio, e aí você tem um vírus que está ali aproveitando a oportunidade, e então esse indivíduo pode adoecer. Tem relação, mas não é a causa desse quadro. Isso passa também, mito ou verdade, de novo? Você está em Salvador, que é uma cidade que chove bastante, pega chuva e igual vai ficar gripado. Também não, mesma coisa, né? Então pegou chuva, seca e vida que segue. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A consulta aqui foi boa. Obrigado, doutora Eu que Lorena. agradeço. Vamos nos cuidar, né? Com certeza.